Olá, essa é a última parte da mensagem a qual estamos meditando a respeito da ressurreição de Jesus. E nós, para falarmos agora no final, para fecharmos esse assunto, eu quero falar um pouco de provas, a respeito de provas. Como podemos provar de maneira clara que Jesus ressuscitou? Como será que podemos provar um fato tão extraordinário como foi a ressurreição do nosso Senhor Jesus? Eu quero fazer uma perguntinha simples de responder. Quantas testemunhas são necessárias para se comprovar um fato diante de um tribunal, diante da lei? 2 ou 3 são suficientes? Então, o que podemos dizer de 500 e poucas pessoas? 500 e poucas testemunhas oculares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No caso da ressurreição de Jesus, e se falando de testemunhas oculares, nós temos este número que soma mais de 500 pessoas, entre discípulos e povo de uma maneira geral, daquela localidade onde aconteceram os fatos. Entre essas pessoas estão os discípulos, como é bem sabido. E aqui no livro de Atos, na Bíblia Sagrada, no livro de Atos, no capítulo 26, no capítulo 2, do versículo 26 em diante, nós vamos ver Pedro falando em nome dele mesmo e em nome de todos os outros que viram e conviveram com Jesus ressuscitado. E no versículo 32, ele diz: Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Pois, como eu já disse antes, as aparições de Jesus não foram assim fatos isolados, que aconteceram, só a igreja viu, só os discípulos viram. Não, coisas que aconteceram diante do povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sendo fato que ficou conhecido por todos, porque mesmo aqueles que não viram ficaram sabendo através daqueles que viram. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, e para os dias atuais? Será que temos provas? Bem, nós temos o parecer de um homem conhecido e respeitado internacionalmente, que é o Sr. Simon Greenleaf, que é o fundador da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E este homem, ele é especialista em evidências. É uma das maiores autoridades em evidências. Foi pedido a este homem que colocasse à prova Jesus e a ressurreição. E assim ele fez. Colocou à prova. Estudou todos os testemunhos. Revisou todos os fatos. Descartou tudo que era inadmissível. E concluiu, baseado nas evidências, que a ressurreição de Jesus é um fato tão estabelecido quanto qualquer outro fato da história. E esses são dados bem atuais. Foram estudos feitos na atualidade por pessoas da atualidade. Louvado seja o nome do Senhor. E por que Deus teve que mandar o seu filho sofrer desse jeito aqui na terra? Você pode dizer: eu não entendo. Louvado seja Deus. Nem eu entendo esse amor de Deus. Só sei dizer que foi por minha e por sua causa. Aleluia. Glória a Deus. Para que nós tivéssemos direito, para que nós tivéssemos uma oportunidade de salvação. Porque antes do evento Jesus, o nosso fim era condenação eterna. Condenados pelos nossos próprios pecados. Louvado seja Deus. E para ir para o inferno, ficar com o diabo e seus anjos. Só que eu tenho uma coisa muito séria a esclarecer. Alguém pode dizer assim: poxa, mas Deus é mau. Deus é mau. Deus fez o inferno para mandar a humanidade para lá. Não, 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 não. Deus não fez o inferno para a humanidade, para o ser humano, para mim, para você. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos, para os anjos rebeldes que se rebelaram junto com Satanás. Para eles foi feito o inferno.
O ser humano só vai para lá se quiser. Se não optar pela salvação que Jesus veio nos oferecer. Se fechar o coração para o evangelho. Se não se arrepender dos seus pecados. Nesse caso, aí não tem como a pessoa aí receber a promessa de Deus. Louvado seja Deus. E você pode estar se perguntando por que Jesus veio e padeceu tudo aquilo. A explicação está no Antigo Testamento. Louvado seja Deus. No livro de Levítico, no capítulo 4, alguns versículos eu vou ler para que você possa entender isso. Falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, e obrar contra algum deles, e o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado. Entendeu? Antigamente era necessário sacrifício de animais para expiação dos pecados. Louvado seja Deus. Mas só que acontece o seguinte: esses sacrifícios, eles já não estavam resolvendo mais. As pessoas pecavam, iam lá, ofereciam um novilho, um carneirinho, aí daqui a pouco pecava de novo, mais um bichinho, aí daqui a pouco o sacerdote pecava, mais um sacrifício, mais um animalzinho, e assim sucessivamente sem parar. Como Deus não achou um justo sequer, ele mandou seu filho, o justo, para que fosse o cordeiro, para que fosse o novilho a ser imolado, a ser sacrificado de uma só vez pelos pecados de toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Esse sacrifício que Jesus fez na cruz foi perfeito. Nunca mais precisará ser repetido. Ele nos comprou naquela cruz, pagou o preço por nós, o preço de sangue. E com isso nos concedeu o direito a uma vida eterna. Como a palavra mesmo diz, é eterna. Não tem fim, é para sempre. Viveremos felizes, sem chorar, sem sofrer, sem fome, sem dor, ao lado do nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Assim, quem aceita Jesus e o seu sacrifício é livre. Jesus derruba o muro da separação. Vocês lembram que eu falei para vocês que no livro de Isaías 59 diz, no versículo 1 e 2, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus para que não nos ouça. Então Jesus vem e derruba essa parede, essa separação do pecado. E nós podemos ficar bem juntinho do Senhor do jeito que Ele quer. Aleluia. Porque a Bíblia diz que esse é o caminho, né? Esse é o caminho que a Bíblia nos indica para nos aproximar. Por isso Jesus morreu, para nos aproximar de Deus. Mas alegre-se, Jesus não ficou morto. Não fazia parte da sua missão permanecer morto no sepulcro. A morte não podia deter, nem o sepulcro podia segurar Jesus. Ele ressuscitou no terceiro dia e está vivo. E precisamos nos alegrar com isso. Não precisamos ficar tristinho, olhando para uma cruz, uma imagem pendurada, pensando, tadinho de Jesus, está morto. Não, 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 não. Jesus está vivo, Ele vive. Aleluia, glória a Deus. Ele vive e está aí pertinho de você. Ele mesmo disse: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Mesmo que esteja só você aí e eu aqui, nós somos 2 reunidos em nome de Jesus. Ele está no meio de nós. Aleluia, glória a Deus. Jesus está aí com você e está aqui comigo. Então você entendeu agora porque todo o sofrimento de Jesus foi por amor a você e a mim. A Bíblia diz em João, no capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Esse versículo é o versículo chave que nós costumamos dizer, né? Que tem no Novo Testamento, que demonstra o grande amor de Deus, que enviou o seu Filho e ressuscitou e vai mandar ele de volta aqui para nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai voltar. E um dia eu quero estar junto com você lá no céu, nos alegrando e festejando, né? A vitória da cruz, a vitória de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Bom, depois de tudo que nós conversamos, né? Foram tantas passagens bíblicas, tantos acontecimentos, tantos fatos, tantos testemunhos, né? Nós estamos bem cientes que Jesus está vivo. Né? Depois de tudo que nós conversamos, não resta dúvida. A resposta para aquela pergunta que eu fiz desde o início: Jesus vive ou está morto? É uma resposta muito fácil de falar. Ele vive. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vive. Não deixe o inimigo confundir tua cabeça, nem torcer seus pensamentos. Porque se tem uma coisa que o inimigo quer roubar, é a nossa fé. Mas a fé no Deus verdadeiro, um Deus único e fiel, que mandou o seu único filho para morrer por nós na cruz. Aleluia, e nos dá direito à salvação. Aleluia, glória a Deus. Eu quero, aleluia, eu quero lembrar, né, mais uma vez que Jesus um dia voltará para buscar todo aquele que acreditou nessa palavra, que acreditou no Evangelho e o serviu com sinceridade. Bem, por aqui termina a nossa mensagem. Eu espero que você possa tirar proveito dela. E até a próxima.